Salve, salve família Massa Soberana, boa noite pra vocês. Hoje tem jogo São Paulo e Ituano às 9h30 e nesse intervalo de tempo a gente trazendo aqui pra você em primeira mão o zagueiro André Dias, tricampeão do Campeonato Brasileiro. Cara, eu tô suando frio, cara, de trazer uma lenda dessa aqui no Massa Soberana, cara. Mais um, cara. Nossa, que alegria gigantesca que eu tenho, cara, em trazer esse pessoal aqui para estar trazendo informações, para estar trazendo, né, cara, zagueiro. Época que a gente tinha história, época que a gente fazia frente a times, caramba. Deus, eu passei por essa fase, uma fase ótima. E a gente vai estar trazendo aqui. Boa noite, Rony Altieri, tudo bem, meu rei? Boa noite, meu irmão. Estamos esperando o xerifão, né, meu velho? Ah, esse cara merece todo. Nossa, eu vou falar uma coisa pra você, eu tô suando frio, eu tava falando no início da live aqui. É um cara de peso, cara. Um cara de peso, um cara que, caramba, cara, merece todo o respeito do torcedor pela história, pela trajetória, pelos títulos que ganhou. Hoje em dia você vê jogador que chega no São Paulo e não consegue nem ganhar no Par ou ímpar. Imagina ganhar 3 brasileiros juntos, cara. Bem isso, irmão. É isso mesmo, cara. Salve, salve, Joe, boa noite. Boa noite, Alisson, beleza, Alisson? Boa noite, Ronei. Tudo bem, Ronei? Boa noite, João. Na paz, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Que O bom. homem chegou aí. Boa noite, André. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Eu tô correndo atrás dele e já entrou na live, cara. André, lindo, sempre foi liso, né? Pô, primeiramente aqui, caramba, eu tô aqui emocionado, André, porque não é todo dia que a gente tem um cara com a sua história dentro do São Paulo, tricampeão brasileiro. Caramba, eu particularmente estou emocionado. Obrigado por você ter aceitado o convite. Trouxe 2 caras de peso para me ajudar a dirigir a live, que é o Rony Altieri e o John da Soberanos. Obrigado mesmo, cara. Imagina, cara, eu que agradeço aí pelo convite, de estar participando aí, tentando falar alguma coisa aí que possa ajudar vocês, ou que vocês ainda não saibam, enfim. História a gente tem bastante, viu? A gente não é contador, mas tem história pra caramba. Isso é bom. Para quebrar aquele gelo, né, cara, da live, sempre a gente faz essa pergunta que é normal, mas depois a gente vai pegar mais fundo. Como foi, cadê aqui? Como foi o seu começo no futebol? Qual foi sua inspiração? Você teve ajuda dos seus familiares, cara? Cara, eu comecei numa palestra de São Bernardo. Não sei se vocês já ouviram falar desse time que fica ali no ABC. Não, Hoje não. Opa! É da minha cidade, André. Moro em São Bernardo. Você é cidadão de São Bernardo, pô. Então, eu comecei ali, cara, e para mim foi muito rápido assim, esse negócio, porque eu tinha feito um teste no Santo André, não passei, no São Caetano não passei, e o único time que tinha ali próximo da minha casa era o Palestra de São Bernardo. E acabei fazendo uma avaliação ali, um teste, passei. Depois de 2 meses, eu fiz no Júnior, né, que hoje é sub-20, no caso. Depois de 2 meses, eu já estava jogando no profissional. A coisa foi muito rápido para mim. Joguei na várzea. Olha que legal. Bacana. Você sempre foi zagueiro mesmo? Começou como zagueiro e terminou como zagueiro? Não, então, aí que tá. Quando eu fiz um desses testes que eu sou bom, você acha que eu ia querer ser zagueiro? Nunca na vida. Eu fazer um teste no São Caetano, e aí eu, né, falei pro cara, eu vim para fazer uma avaliação, assim, assado. Aí o cara falou, não, beleza, qual é a posição que você joga? Eu falei assim, pô, eu jogo de lateral direito. Ele falou, pô, lateral direito acabou de voltar da segunda, Cara, tem uma outra posição? Eu falei, pô, jogo de volante. Ah, o volante é filho do treinador. Eu falei, amigo, então me coloca de atacante, pô. O cara me colocou. Ele falou, atacante você não é não, viu, meu amigo? Vai pra casa, ataque. Tá dando uma travadinha aí, o André Dias. Não escutou essa resenha sua, viu? É no meu que tá travando? Sim.
Vocês estão vendo o André? Ou não? Vocês estão vendo o André? Perfeitamente, eu estou perfeitamente. Cara, o do André não me apareceu. Eu vou sair e vou voltar, tá? Sim. Tá, Alisson? Pode ser. Tá, eu não tô vendo o André. Eu não tô vendo o André. Vou sair. Olha que a luz está acesa. Então é o. Ô, André, uma pergunta aí. Você achava que você ia ter essa carreira que você teve aí, magnífica e vitoriosa, que você teve? Nunca, nunca. Nem no meu melhor sonho passou pela minha cabeça um dia poder chegar onde eu cheguei. Porque, pô, a gente que da favela... O problema deve ser eu mesmo. Vocês estão me sonho ouvindo, meus irmãos? Ouvindo, Então, sim. E a vendo? gente não tem Não? as condições que hoje, graças a Deus, eu dou para o meu filho, eu não tive no meu passado, né? Então, o que O eu André sempre ouvi caiu, da é minha isso? mãe, filho, cresce para trabalhar na Volks, né? Então, assim, olha só, minha cabeça era condicionada a isso, né? Eu preciso João, me terminar o ouve? segundo grau e trabalhar na Volks. Sim. Então, sempre foi assim, né? Não vou falar que era um sonho, porque não era, mas o meu projeto era justamente esse. Até que o futebol caiu para mim aí de tanto um colega meu ficar insistindo para eu fazer essa avaliação e acabou entrando. Mas, cara, nem no melhor sonho, nunca imaginei ser jogador de futebol. Mas que Incrível. história magnífica que você teve, hein, ô André? Exemplo para muitos mimadinhos de hoje em dia que não honra a camisa como você honrou, cara. E honra até hoje, cara. Ô, André. Desculpa, pode falar. Ô, André, e na sua época, cara, você tinha uma concorrência meio desleal aí, né? Era tanto zagueiro top aí, cara, que tava, você olhava assim, pô, eu tava, vamos dar exemplo, eu tô crescendo na área, eu tô ganhando um título, tô ganhando uma proporção, chegando num nível legal, porém, mas, ó, eu tenho esse daqui de concorrente, que jogou no Goiás, esse daqui que tá jogando no Flamengo, esse daqui, era muito zagueiro bom na sua época, cara, e você conseguiu conquistar o seu espaço ali, cara, isso foi bacana, cara. Mas você sabe que eu já cheguei no São Paulo em janeiro, né? Final de janeiro, e o São Paulo tinha sido mundial, né? No início, se eu não me engano. Foi isso? Me corrigem aí se eu estiver falando alguma besteira. Foi isso aí mesmo. Então, eu já cheguei... Você chegou em fevereiro de 2006, né, André? Nós somos campeões em dezembro de 2005. Você chegou logo depois do Mundial. Isso. Que resposta, hein? Então, pensa, eu já cheguei com Fabão, Lugano, Ed Carlos, Alex Silva, Alex Bruno, desculpa, Alex Bruno. O Pirulito já estava, se eu não me engano, mas ele não jogava ainda. Eu acho que ele só treinava, alguma coisa assim. Eu não me recordo bem. Então, imagina. Eu saí do Goiás, embora o Goiás, eu falo assim, ó, da minha opinião. Joguei com um cara bom, muito cara, mas igual o André Cruz que eu joguei no Goiás, o cara era sensacional. O cara era muito bom. Então, assim, o pouco que eu joguei com ele, eu aprendi bastante. É óbvio, mas aí você chega no São Paulo. Ali a gente tinha 2, 3 zagueiros no máximo com um nível bom. Você chega no São Paulo, você fala, cara, agora, aonde que eu encaixo nesse sistema aqui? Ainda bem que eu jogava com 3 zagueiros. Usou bastante, né, André? André, eu fiz aqui um esboço do time de 2006 a 2008. Rogério Ceni e Bosco. Na zaga ali tinha o Miranda, Lugano, Alex Silva, Fabão, Breno e você, né? Ed Carlos e o Rodrigo, de zagueiro. Ilcinho, Joilson, Mineiro, Souza, Zé Luiz de reserva, Josué Hernandes e Jean de reserva, Danilo, Richard, Jorge Wagner de reserva, Júnior, Leandro, Thiago Ribeiro e Dacoberto, Hugo de reserva, Aloísio, Lenilson, Alex Dias, Borges na reserva. Cara, como que foi jogar num time com tanto conteúdo, cara? Como que era o paizão Muricy? Como que ele gerenciava tudo isso, cara? Porque hoje, desculpa, eu vou falar uma heresia aqui, porque parece que perderam a mão, entendeu, cara? A gente não vê mais esses grupos fechados, focados em ganhar título. É muito cabelinho cortadinho, tatuagem, carrão, Instagram. E falta hoje vocês voltar e ensinar essa molecada a jogar, cara. Ensinar o amor à camisa, cara. Sabe só, assim, embora eu já parei de jogar faz anos, né? Então, eu peguei o começo dessa fase de tirar foto no vestiário, postar no Instagram. Então, graças a Deus, Deus me livrou dessa fasezinha, né?
Jogar, eles esqueceram do mais importante, que é honrar a camisa do onde está jogando, do São Paulo, seja de qualquer outro clube, do que a preocupação, assim, não digo de todos, porque senão também estaria sendo injusto, mas parece que a galera está mais preocupada em pegar o celular quando ganha um título e postar que não sei o que, para ganhar like, para ganhar seguidores, essas coisas. Então, na minha época, no finalzinho que a gente começou a ter, então, assim, eu falo para você qual era o nosso diferencial naquela época. É óbvio, a gente tinha uma liderança, que era o Rogério, e depois vinha o restante. Então, isso era predeterminado. Então, o Rogério é o cara e o restante vem logo em seguida. E cada um tinha um espaço. Eu falo assim, eu era o cara mais importante do São Paulo? É óbvio que não. Mas eu não era o menos importante. Então, eu sabia meu lugar dentro da equipe. Então, isso já era uma coisa que não tinha vaidade. Outra coisa, na minha época, a gente não estava preocupado quem era o cara que ganhava mais, quem é o que ganhava mais. Não tinha isso. Olha, a gente jogava, se você olhar aí, você falou todos esses caras que jogaram em 2006, tinha cara que chegou depois de mim e ganhava mais do que eu? Tinha, mas quando eu acertei meu contrato, estava bom para mim. Cara, para quem saiu da favela ganhar o que eu estava ganhando e ter o sonho de ser jogador, para mim estava ótimo. Eu não almejava isso. Não sei se vocês sabem, eu renovei o meu contrato com o São Paulo de 2009 até o final de 2010, que estava acabando o meu contrato. O Gilmar Rinaldi era o meu empresário na época. Sem o Gilmar saber, numa conversa informal assim, fala, pô, teu contrato tá acabando, André, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, vamos, se vocês quiserem, eu renovo agora. Cara, eu renovei pelo mesmo valor. O Gilmar queria me matar. Cara, você é louco. Cara, eu tô feliz demais aqui, cara. Cara, eu ficava no CT soltando pipa, velho, depois dos treinos. Caraca, Pô, minha esposa me ligava, falou, não, você não vai vir pra casa não, velho? Eu falei, não, calma aí. É um sonho, né, André? É um sonho. Ô André, vou passar a pergunta pro Ronê, que ele ficou quietinho. Não sei se ele tá te vendo. Eu acho que andou vendo, André. Andou bebendo umas caninhas e não tá enxergando direito. Pode fazer a pergunta aí. Fica à vontade. Satisfação gigante, viu, André? Como é bom a gente falar com jogadores que respeitaram a camisa do São Paulo. Eu tive a semana passada com o Zé Teodoro. A gente fez uma live com o Zé Teodoro, sensacional também. O cara falou maravilhas do São Paulo. Você também, eu sei, que é um apaixonado pelo São Paulo. E você sabe que o torcedor é um apaixonado por você, né? Você continua em São Bernardo ou não está mais em São Bernardo agora, André? Não, os meus pais moram em São Bernardo ainda. Eu tô morando, eu moro em Curitiba. Ah, que legal, que legal. Eu tô aqui em São Bernardo, eu moro em Rude Ramos, né? Praticamente nascido aqui, então, quando eu vi que você era de São Bernardo, eu acho muito legal. O Ronaldão é de São Bernardo, é filho daqui também. Milton Cruz, né? Vive aqui em São Bernardo, enfim, tem a boleiragem aí de São Bernardo. Bastante gente daí, viu? André, me diz uma coisa. Conta pro pessoal aí a tua estreia no São Paulo, meu irmão. Você estreou logo numa pesada. Você lembra disso ou não? Eu lembro. Foi contra o Palmeiras, não é? Foi contra o Palmeiras. Uma goleada no Palmeiras. Só isso? Só isso? E se eu não me engano, eu acho que a defesa não era titular, né? Era a reserva. Que jogou eu, Alex Bruno e o Ed Carlos, pode ser? Exatamente isso. E vocês marcaram o Edmundo, hein? Marcaram Edmundo Animal do outro lado. E você sabe, sair do Goiás, onde também é um grande clube, né? Claro. Nas suas devidas, óbvio. Mas, cara, eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco ressabiado, porque estava acabando de pegar a atmosfera de... Porque, assim, a minha passagem no Flamengo é ruim, que também é um time que também tem muita pressão, e eu não consegui desenvolver tudo que eu poderia na época. E aí, quando eu cheguei no São Paulo, isso é muito engraçado. Hoje ainda acontece isso. Pode ser melhor. Cara, vieram 5 jogadores da organizada e falou assim, campeão, aqui você tem que honrar. Aqui, se você não colocar no chão, a coisa vai... Entendeu? A gente já chega com aquela pressão. Eu falei, caramba, ainda tem que estrear contra o Palmeiras? Eu vou falar... Eu fiquei nervoso.
Foi. Jogador grande é assim. Jogador grande já entra numa meia fria dessa, né, André? Mas que legal, que bom, cara. Mas foi bom. Ô Ronei, até a qualidade da nossa organizada, né? Chegou no André Dias e falou aqui, até a nossa organizada deu uma... Olha, até eles mudaram, velho. Olha, eu vou te falar, viu, André? Meu Deus, quem te viu e quem te vê, São Paulo, não a instituição, claro, mas os homens do São Paulo Futebol Clube, Jesus amado. A gente, por muito menos, era cobrado pra caramba lá, de ter reuniões assim, aqui não sai na imprensa, né, cara? E também não é para sair, porque tem algumas coisas que tem que ser privado mesmo, só nós ali. Mas, pô, eu falo assim que eu peguei uma época muito boa no São Paulo. E por ter, assim, desclassificado da Libertadores numa quarta, numas oitavas, como eu acho que a gente foi, né? Se eu não me engano, quartas, e a gente era pressionado, passava 2 dias, os caras estavam lá nos cobrando. Então, assim, não é que, pô, a gente ia trocar ideia com os caras sempre respeitaram, mas eu vou te falar, também tinha jogador ali que os caras pegavam, pegava firme, viu? Dava até dó, velho. O André, hoje, o atual momento, você teria vontade, você tem algum projeto de assumir alguma coisa voltada para o São Paulo? Você já recebeu algum convite para ter algum cargo de diretivo dentro do São Paulo? Você tem vontade de atuar dentro do São Paulo? Cara, você sabe que eu estava conversando com a esposa. Eu estava tomando um café com o Dagoberto esses dias atrás, a gente estava junto, o Dago também mora aqui em Curitiba. Nossas filhas estudam num colégio próximo do outro, então a gente se encontra de vez em quando. E aí eu estava trocando ideia com ele, estava até falando com a minha esposa que é muito louco isso. Eu passei em São Paulo em 2010, né? Finalzinho de janeiro eu fui embora, né? Mas para mim a sensação e a lembrança parece que foi ontem. Então o carinho que eu tenho pelo clube, pela instituição São Paulo é muito grande. Só que infelizmente as pessoas que ali trabalham não têm essa mesma visão que a gente ali tem. Se eu falar para você, cara, André, com quem você conversa do São Paulo hoje? Que trabalha, vamos pensar que trabalha no clube, porque eu converso com alguns atletas, ex-atletas da minha época, né? Tem uns que eu levo para a vida. Cara, o único que eu converso quando eu mando mensagem é o Muricy, por incrível que pareça. O Muricy sempre foi carrancudo, nunca gostou muito de coisas, e é o único cara que quando você manda uma mensagem, logo em seguida o cara... Cara, impressionante. Então, assim, o relacionamento que não tinha com o Muricy que a gente jogava, cara, eu passei a ter pós-jogador, pós-atleta, no hotel, visitar os caras algumas vezes, assim, não gosto disso, porque eu acho que tá certo ou errado, não sei, essa é a minha visão, meu momento passou e eu entendo isso, a gente ficar incomodando, eu não gosto de incomodar, isso é uma coisa minha. Mas você vê um diretor passar do teu lado e nem olhar para tua cara, tipo, como se fosse deixa muito crítico. Ô, André Dias, o corneteiro aqui tá falando pra você que ele vai marcar um amistoso e é pra você dar uma solada no Nestor, viu? Merece até lixo, hein? Merece até um lixo depois. Ô, André, deixa eu fazer uma pergunta pra você que com essa fala sua me alertou uma coisa. Alguma vez você foi num dos camarotes do São Paulo? Foi convidado? Não foi? Para falar que não, entrou em contato comigo um rapaz. Né? Quer participar também. Mas por que me convidaram? Porque o Alex Bruno pediu para que o cara me convidasse. Cara, assim, como eu te falei, eu não preciso, né, dessas coisas. Então, cara, depois que eu saí de São Paulo, eu nunca mais tive contato com ninguém ali, no sentido de conversar ou de, vem aqui nos ajudar. Muito pelo contrário, né? Eu tive uma experiência muito ruim. Sempre venderam para nós uma história seguinte: São Paulo era um clube que eles abraçavam atletas, ex-jogadores, essas coisas, e eu acredito que até o meu momento os caras faziam realmente isso. E foi passando, né?
cara, presidente, cada um tem uma maneira de pensar e eu não, cara, eu não tô julgando, então, porque cada um pensa de maneira diferente. Levei o meu filho à avaliação no São Paulo, cara, os caras me trataram com uma frieza tão grande naquele dia, que assim, eu vou ser sincero, a minha vontade era de... Eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais voltaria no CT de Cotia. Porque, cara, do jeito que me trataram, cara, nenhum outro... Cara, eu tenho um clube, ó, vou dar um exemplo, o Palmeiras, Corinthians. Os caras me tratam melhor, e hoje eu sou agenciamento. Os caras do Palmeiras me chamaram para conhecer o centro de treinamento deles. O meu contato com o pessoal do Corinthians é muito bom. E o meu contato com o São Paulo até então, até aquele momento, né? Não estou falando hoje, mas naquele momento, o cara foi muito ruim. Assim, do jeito que os caras pediram para entregar o documento, tá? E tipo, tá bom, já pode ir embora. Tipo. E eu não sabia nada, cara. Cara, foi uma sensação muito ruim. Mas, enfim, acontece, faz parte. Cara, O André, eu vou rapidão, eu já passo a voz para você, Ronei, pelo amor de Deus. Eu fico com raiva, o André, porque claro. Uma coisa que eu peço para você, nunca distrata o clube, nunca deixe de amar o clube, porque infelizmente lá dentro tá cheio de canalhas, tá? É a única coisa que eu posso falar. Esse recado vai pro Sebastião Palma e vai pro Marcelo Grimaldi também. Pô, mano, vocês levam vários jogadores e vocês não convocam esse cara aqui que ganhou 3 brasileiros. Pelo amor de Deus, isso é demais. Pô, mas é história, cara. Pelo amor de Deus. Amo você, Carequinha. Máximo respeito ao Marcelo Grimaldi. Mas esse cara tem que estar lá dentro. Tem jogador que não ganhou quase nada e tá lá dentro, cara. Com todo respeito à história do jogador. Mas esse daqui, ele tem 3 brasileiros. 3 brasileiros, tá? Pode falar, Ronei. A gente escuta essas coisas e não é só do André, não. A gente vê eu já cheguei a ver cada situação ali no portão do Morumbi que eu vou falar para você, dá vontade de você virar as costas e ir embora com ex-jogador, hein? Com ex-jogador. André, me diz uma coisa, você é um cara, meu, você começou lá embaixo, no nosso querido palestra, né? Batalhando, foi fazer teste, rodou bastante e tal. Isso daí na sua formação, André, ela te ajudou demais a ser o grande jogador. Porra, o André, velho, jogou na Itália, cara. Ele chegou na Lazio. Então, assim, né? Meu, não é qualquer jogador que naquele tempo, principalmente, hoje tá até mais fácil, mas naquele tempo, cara, o cara para jogar num time italiano, né? Para jogar na Europa, tem que ter lastro. Eu às vezes fico... Por que eu tô te perguntando isso, André? Me parece que o jogador hoje de base, ele não passa pelas situações, pelas adversidades, pelas dificuldades, né? Pelo chão batido, pela comida que nem sempre está lá quentinha e com o nutricionista. Eu acho que isso faz com que o cara, você entendeu? Ele já sobe no salto e ele acha que é craque, ponto final, acabou, ele acha que é e ninguém mais tira da cabeça. Eu queria saber de você, a sua formação, se ela foi fundamental para que você fosse o grande jogador que você foi, entendeu? A tua sede e a tua vontade, eu estou dizendo nesse sentido, e as adversidades, é claro, né, André? Sim, sim. Você deve conhecer bem ali, né? Eu sou do Farina, então Sei. É uma região que era bastante perigosa. Hoje ainda deve ser, mas não como era na minha época. Eu andava para ir, tá? Para você ter uma ideia. Então, você já vê a diferença. Hoje você pega um cara que talvez more 3, 4 quilômetros e não tem coragem de ir caminhando para ir treinar. Você pega garoto mesmo. Então, isso já me fazia essa questão, né, de querer mais. Porque assim, eu sempre imaginei assim. Agora eu espero que não tenha. Eu nunca forte estudar, mas eu fui preguiçoso. Entendeu? Eu sempre gostei de treinar, não tive problema com isso, nunca tive nenhum problema até o final da minha carreira. Então, assim, tudo que eu trouxe, a questão de eu sempre joguei na várzea, como eu te falei, ganhei demais, cara. Você pegava os caras cascudo, batia, os caras tudo bandido. E aí,
contra o DR, jogava com o Blumenau. Lá no DR o bicho pega, hein, André? E aí isso foi me fortalecendo, né, para chegar até onde cheguei. É óbvio que a minha família, meu pai, minha mãe, claro, me ajudaram também, né, me davam incentivo. Mas se não dependesse da minha vontade, é lógico, em primeiro lugar, mas da minha vontade também de querer, e às vezes ficar sem almoço esperando da tarde porque eu estava cansado para voltar para casa que eu dava almoço. Então, foram alguns pedaços da vida jogando futebol que me fez chegar onde eu só cheguei onde eu cheguei porque eu tive base aqui familiar e porque eu passei por um processo para chegar. Entendeu? Então, entendi. Hoje, você dá valor, né, André? Você dá valor, você vai conquistando e dando valor para aquilo, né? Claro, eu falo assim, hoje as coisas são tudo muito fáceis. E eu não estou falando que isso é ruim. Na nossa época, né, era difícil ter tênis da Nike, não era? Cara, vou contar no colégio onde eu estudava, tinha para falar a verdade, tinha uma pessoa que tinha um tênis da Nike, o restante é tudo Lecheval. Lecheval é ótimo. O meu tênis saía bolha, velho. Eu nunca vi isso na vida. E o homem depois foi para Roma, hein? Depois foi jogar na Itália, 4 anos de Itália. Aqui, como é que é essa vida, né? Como é que é legal essa transformação, né? Foi seleção brasileira também, cara. Com foi seleção brasileira também. Seleção, sim. Pelo amor de Deus, cara. Hoje em Baita dia... jogador, velho. Qual jogador de São Paulo que faz ali frente à seleção brasileira? Tá tudo mudado. CBF tá mudado, seleção brasileira tá mudado, São Paulo tá mudado. Tá uma... Caramba, velho. Senhores, uma boa pergunta, cara. Ele tava falando agora sobre CT de Cotia aí, São Paulo. Mudando um pouquinho da cultura. Eu sei que é São Paulo, vivemos em São Paulo, respiramos em São Paulo. É uma pergunta que me incomodou bastante. Como era o tratamento seu dentro da Lazio? O que a Lazio representa hoje? O que os torcedores falavam de você na Lazio? Porque eu vi o pouco que eu vi, eu gostei, cara. Eu gostei do André Dias na Lazio. Eu amei do São Paulo, claro, óbvio, mas eu gostei de ver o André Dias na Lazio. O que eles falavam lá sobre você na Lazio? Você sabe que quando eu fui, eu tive uma proposta da Lazio em 2009. E o São Paulo não tinha me liberado na época. E eu não sabia disso. Só fiquei sabendo depois. Olha só. E o pessoal não me conhecia. Porque tanto é que o link que eles tinham, que eles passavam na Sky, lá no Forte, né, da Itália, era um videozinho que tem no YouTube rolando, eu fazendo gol de cavadinha no Atlético Mineiro, fazendo gol de cabeça, e os caras falavam, mas esse cara é zagueiro, ele parece ele fazendo... E quando eu cheguei lá, então, os caras não me conheciam. Eles não imaginavam que, eu era um zagueiro que estava vindo de um grande clube no Brasil, que tinha sido convocado recentemente para a seleção brasileira, mas até então nada. Eu estreiei com uma derrota para o Cagliari. Eu viajei, cara, eu cheguei na segunda, assinei meu contrato em Roma na terça, de terça para quarta eu fui para o Brasil, fiquei até quinta, peguei na sexta, treinei no sábado de manhã e fui para o jogo. E a gente perdeu, foi até o gol de um atacante, cara, argentino que jogou no Grêmio, Vasco, como que era o nome dele? Um loirinho? Jogou no Real Madrid. Maxi Lopes? Não, Maxi Lopes não foi. É mesmo, né, Maxi Lopes? O Max. E aí ele acabou fazendo gol. E a Lazio estava muito mal. A Lazio estava quase em zona de rebaixamento. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estava ganhando. Aí passei e burrei. Dos caras, né? Da torcida, da própria comissão técnica também. Eu falava italiano, né? Então você não ia me comunicar com os caras. Hoje o Lionel Scaloni, que é o treinador da Argentina, foi um cara que me ajudou demais na Lazio na época, porque ele falava um pouquinho de português. Ele e o Muslera, é o goleiro da Uruguaia. Só ouvi. Os dois me ajudavam muito, que eles ainda tentavam falar alguma palavra em português,
espanhol é mais fácil de entender do que o italiano, né? Muito mais parecido. Tinha o Mauri também, né? O Mauri, que é meio de campo da Lazio. Eu acho que é esse o nome. Mauri. Mauri, é aquele que jogou na Juventus, no Parma? Mas a Mauri. Esse eu não lembro. Quem estava na minha época era o Matusalém também. Eu acho que eu confundo o nome. Isso eu não lembro. Então, nós éramos em 3 brasileiros. Quando eu cheguei, era eu e o Matusalém. Depois chegou o Hernani, depois chegou o Hernanes. O Hernanes, pô, chegou com uma roupa lá, velho, parecia o de outra volta. De outra volta. E depois de um ano, eu acho que veio o Felipe Anderson ficar lá até hoje. Tá lá até hoje. Aí o Edson, o Flamengo, Vinícius, aí tinha já uns 6, 7 brasileiros na minha época. Eu fui o segundo a chegar, né, depois ali. Ô, André, deixa eu fazer uma pergunta para você, que voltar um pouquinho atrás. Como que era o Rogério Ceni no dia a dia, cara? E hoje a gente tem ele como treinador do São Paulo, né? E, tipo, tem muitos questionamentos em cima da maneira que ele treina o São Paulo. Tem muitos que falam que não é treinador, tem uns que acreditam. Você acredita no treinador Rogério Ceni na frente do São Paulo? Você vê ele como técnico? Eu acredito. Quando a gente jogava, cara, a gente fez muita coisa dentro do campo. Até mesmo mudando o esquema tático, pra você ter uma ideia. No sentido, lógico, a autorização do município não teria feito, né? Mas a noção do cara era tão grande, essa questão de tática, coisa, que o Rogério é ídolo máximo do São Paulo. Estou falando besteira, gente? Não, né? Não. Você via que jamais. Cara, era uma coisa impressionante. O cara sempre tinha um diferencial. Eu falo assim, o Rogério, eu coloco no grupo. A gente era aqueles jogadores que, igual o cavalo, tinha um negócio aqui, aquele que não deixa olhar para o lado, só enxergava na frente. O Rogério não. O Rogério era o cara que enxergava tudo que era em São Paulo, o Rogério sabia que estava acontecendo. Era uma coisa impressionante. Então, assim, ele tinha a experiência também dele nessa questão tática, essas coisas. Ele tinha argumento, ele sempre teve argumento, sabe, para conversar, para te orientar. Então, era um cara. E todas as pessoas que trabalhou com ele como treinador falou que é um cara que manja demais. É um cara que entende muito futebol. Mas eu falo o seguinte, cara, não deve ser fácil, e a gente viu isso, quantos treinadores passaram aí antes do Rogério e não deram jeito no São Paulo. Porque o time, né, com todo respeito, não é um time nível São Paulo, na minha opinião. Não é à toa que a gente está tanto De muitos. Não é à toa que a gente está tanto tempo sem ganhar título, e é porque justamente isso é um erro, a gente vem errando sucessivamente, seja da época do Aidar, do Leco, que é um que sempre remou contra, na minha época, sempre fez as coisas que sempre estava muito bem, sempre tinha alguma coisinha ali que era envolvido, que na época ele era da oposição, né, mas trabalhava lá, e aí veio agora o Casares. Então eu falo assim, o São Paulo sempre acertava a questão da contratação. Lógico, errava bastante, mas acertava muito. Hoje virou o contrário. Nós erramos demais e contratamos e acertamos muito pouco. Aí viramos reféns do CT de Cotia, coisa que na nossa época não acontecia. Hoje, se não tiver atleta do São Paulo de Cotia no elenco principal, parece que o São Paulo não tem time. Não sei se você tem essa visão que eu tenho daqui de Curitiba. O São Paulo se tornou obrigado a colocar os meninos. Na época, a gente tinha quem? O Wellington, o Oscar, que nem jogava, treinava o Weisman, que é um zagueiro. E nós tínhamos 4 jogadores da base. Eu entendo que o São Paulo precisa vender jogador para pagar as dívidas. Eu entendo perfeitamente isso. Mas o São Paulo não pode ficar dentro do treinamento, na minha opinião. Ter outros jogadores num nível mais alto, assim, para a gente voltar a ganhar título, porque senão, meu amigo, a gente vai passar aí mais uns 5 anos sem ganhar nada. A gente vai se contentar com o Paulista, talvez.
O... Só rapidão, a gente tá se contentando, André Dias, hoje, secar o rival. Achava, o rival perdeu, vou bater palma. Aonde nós chegou, André Dias? Tá ligado? Eu vi uma época, Ronei, o John, onde a gente viu todo quanto é tipo de título, o mundo tinha medo de enfrentar o São Paulo. Hoje a gente contenta com o Água Santa ganhar do Palmeiras. Terrível. O Alisson, o André e o Ronei. Cara, sabe um ponto bacana que o São Paulo tinha na época do André, que hoje não tem? Cara, é um ponto-chave, é um ponto bem crucial aí. Que é assim, o São Paulo antes, ele monitorava o mercado de uma forma geral, no 360. Vamos lá, o contrato do André estava acabando, já faltava 6 meses, 7 meses, já tinha um olheiro, já tinha alguém passando uma informação para alguém lá de dentro. Opa, vamos lá, vamos contratar esse cara aqui, porque esse cara está acabando o contrato, eu tenho como oferecer um salário ali, não estrondoso, mas um salário que vai agradar o jogador e cabe no nosso bolso. Hoje o São Paulo, cara, ele depende do quê? O que o São Paulo depende? De empresário. O empresário vai lá, oferece um jogador lá que está parado há 7, 8 meses, o empresário oferece um jogador que saiu do outro time brigado. Foi o caso do Patrick lá, que saiu lá do outro time, foi para São Paulo. Cara, é até chato citar jogadores, mas a realidade atualmente é essa daí. São Paulo contrata jogadores assim. Difícil. Antigamente também, o campeonato estadual acabava, era uma promessa ali que, opa, vamos apostar nesse cara aqui. Vai, se a gente perder um dinheiro, a gente perdeu, mas a gente perdeu pouco. Se a gente ganhar, estourou, a gente ganhou um dinheiro. A gente vai conseguir lucrar como? Né? Através de títulos. O títulos vem o patrocínio vem renda, vem dinheiro, e assim vai. Essa era a visão do São Paulo. Hoje ele não tem mais isso. Você sabe a gente montou uma defesa, né, André? A gente montou uma defesa de grandes jogadores que ninguém conhecia. O Miranda chegou no São Paulo, cara, os caras, pô, quem é o Miranda? Olha o monstro. O André chegou no São Paulo também uma incógnita, cara. E, pô, quem que é o André? Aí o cara começa a jogar, você fala, caralho, puta jogador, meu. Né? E não é só no começo, porque hoje em dia os caras estreiam, André, e os caras fazem até uma boa partida na estreia. Você fala, nossa, o cara vai arrebentar. Passa 2, 3 jogos, você nem lembra mais que é o cara. Né? Então tem isso que o John falou, que é muito verdade, né, André? Como é que foi o namoro para você vir para o São Paulo aproveitando a deixa? Mas você sabe... Eu gostei dessa daí. Não. Eu gostei. O São Paulo sempre foi atento no mercado. Eu não sei hoje quem que é a pessoa responsável. Não sei se é o Muricy, né? Não sei disso, para falar a verdade. E não é, né? Outra coisa que eu não consigo entender. Como que o Muricy, com a experiência que tem, pô, o tanto de título que o cara tem, e parece que o Muricy vai usar nem 10% dentro daquele clube. Como é que pode? Pois é. Uma coisa Pois é. dentro de fora, não tô... enfim. E aí, quando eu entrei na jogada contra o Goiás, sem brincadeira nenhuma, quando eu ganhei a minha liminar, no outro dia o Muricy já estava me ligando. Os caras do São Paulo já estavam me ligando. Aqui quem está falando é o Muricy, é o Milton Cruz. A gente está aqui no São Paulo. Eu até achei que era brincadeira. Eu falei, mas como é que pode, cara? Se eu acabei de ganhar com esses caras estão me ligando, né? Era o sonho de consumo de todo jogador na época. Eu falei, não é possível. Tá vendo? Aí o cara falou, você tá a fim de vir para São Paulo? Eu falei, você tá louco, meu amigo. Manda a passagem que eu vou amanhã. Aí o cara falou, então, você pode pegar as tuas coisas e vem para São Paulo, porque você vai jogar em São Paulo. Eu falei, cara, tá. Aí que os caras mandaram a passagem, que eu falei, não, é verdade mesmo. Os caras estão falando a verdade. Pô, os caras eram muito ligados, cara, no mercado. Tanto é que, na minha época mesmo, igual ele falou, né, de jogadores que não eram conhecidos, que vieram a ser conhecidos no São Paulo. O São Paulo fazia muito negócio bom, exemplo. Vou dar um exemplo do Wilson, que é da minha época, que é o que eu mais me lembro, assim, né? O Wilson veio do São Paulo com nada. Saiu do Palmeiras, veio para o São Paulo vendeu, não sei por quantos milhões o São Paulo não ganhou com ele. Então, o São Paulo sempre Verdade. um clube que fazia bons negócios, ganhava jogadores, ia lá, jogava, vendia e ganhava dinheiro. Ok, ganhava título, ganhava dinheiro e ia embora. Então, hoje a gente não sabe o cara responsável por esse mercado. A gente parece que só o São Paulo, mas todos os clubes, a gente
tem jogador no Brasil, a gente só traz jogador de fora. É Argentina, é Paraguai, é Uruguai, não é possível que os caras sejam melhores que a gente. Não é possível, cara. Porque assim... Tem até venezuelano, André. Tem até zagueiro venezuelano que virou ídolo, viu, André? Vou te falar, viu, bicho? Sabe a realidade do São Paulo hoje, cara? Que os olheiros do São Paulo ficou tudo cego. Antes a gente chegava no Goiás, a gente trazia Grafite, a gente trazia Danilo, a gente trazia Fabão, Josué, Mineiro. Caramba, a gente pegou o Josué, se me fala, não, foi o Mineiro do São Caetano. Todos chegavam e despontavam, cara, desbrochavam de uma maneira que o futebol, caramba, o São Paulo conseguia ganhar títulos e automaticamente ganhar dinheiro com a venda dos jogadores. Hoje a gente paga para jogador ficar parado dentro do nosso São Paulo, André Dias. O André Anderson aí, que rescindiu recentemente o contrato, ele ficou o contrato dele inteiro, cara, machucado, né? Entre aspas. Que não é possível que o jogador ficou todo esse tempo machucado. Você entendeu? Aí me traz o William, lá do futebol americano, o americano, o cara, Éder, com todo respeito, com a história dele, caramba, só comeu dinheiro do São Paulo, os caras vêm sem fome de jogar bola, André. Antigamente a gente viu os caras se matavam dentro de campo para ter uma vaga no time. Hoje os caras fazem questão de não entrar, cara. Se escondem, se omitem, cara. Essa é a realidade do nosso São Paulo hoje, cara. Por isso que falar com você hoje, caramba, para mim é um sonho, cara. Eu tô falando com um cara que representou o time, representou a torcida. Se você entrar dentro do campo de novo, eu garanto para todos os São Paulinos que estão vendo a live aqui, que você daria o sangue. Indiferente de alguns jogadores mimadinhos que hoje não quer renovar contrato. E é da nossa base, cara. E tá fazendo doce para não renovar. Eu não sei se a gente trata demais, a gente tá, assim, eu acho que a gente está tratando bem demais os caras, porque você sabe que na minha época, os moleques vinham jogar no CT de Cotia com a gente, eles chamavam do campo. Eles falavam que o campo que a gente treinava no profissional era ruim, porque o que eles tinham era muito melhor. Que loucura, cara. Olha só. Caramba! Aqui eu falo assim, o treinamento de São Paulo, do Atlético Paranaense, outros clubes grandes, aquilo ali é um conto de fada, porque a realidade não é aquela ali. Se você virar a esquina, a realidade não é aquela do futebol. Então, como que você vai mostrar a realidade para um menino que viveu a base toda dentro de um conto de fada? Não, cara, aquilo ali é uma coisa de louco. Então, é difícil, é aquilo que a gente estava falando, é difícil o menino dar valor de algo que ele nunca passou necessidade, nunca passou nada, enfim, não tem que passar necessidade para dar valor, não é isso. Claro. Você vê a vida de uma outra maneira. Cara, é triste de saber. Sabe, André, o futebol hoje, eu acho que o John, o Ronei, você vai concordar, o futebol hoje é uma profissão. É que nem ser um carpinteiro, um pedreiro, um eletricista. Você tem que treinar, você tem que suar, você tem que acordar cedo, você tem que treinar, entendeu? Só que o pessoal não vê o futebol como isso mais. É lazer, cara, é Disneylândia, entendeu? O futebol super fracionou, os empresários chegam, delega para onde vai, e os nossos queridos empresários estão um pouco se ferrando. É onde a gente entrou nessa crise gigantesca no São Paulo. Cotia era ali o ninho de ouro do São Paulo, só que saía dali, ninguém sabia, cara. Ninguém sabia qual jogador que ia se despontar. Hoje todo mundo sabe. Hoje todo mundo tem informação. Hoje o empresário entra dentro do São Paulo e mete a mão no peito dos empresários. Vai jogar, vai sair. Futebol, ele como eu posso dizer para você, ele se robotizou, cara. Entendeu? É isso em todo lugar. Quem não tem pulso firme, cara, entendeu? Vai, infelizmente, ficar para trás. E o São Paulo é a referência em tudo, hein? Pois é. Verdade. Triste. André, uma pergunta legal aí também, baseada no passado e tempos atuais. Qual era a diferença do tempo que você jogava, referente a, como é que fala, lesões, com o momento atual? Porque você disputava uma Copa do Brasil, você disputava o Campeonato Paulista, você disputava a Libertadores e participava de todos esses campeonatos aí. E se machucava, não se machucava, mas hoje em dia, cara, hoje é demais. Vamos dar exemplo, a cada 4 jogos, 5 jogos, tem um jogador do São Paulo machucado.
O na sua visão, tipo assim, que nós não somos médicos, nós não somos fisioterapeuta, mas a gente acho que teria uma base. Como era a forma de concentração de vocês antes que você acha que não é hoje? Cara, é assim, na minha época, o São Paulo sempre teve o Refis, né? O Refis sempre foi a referência no Brasil, né? Então, e fora também, porque vinha atletas de outros países tratar com os fisioterapeutas de São Paulo. Então, fala assim, a gente tinha o Alê, que hoje está mais no São Paulo, uma pena, porque, imagina, o cara que trabalhou 20 anos no clube, o cara foi, o Rosan foi o professor do cara, o Tassak foi mandado embora do São Paulo e é fisioterapeuta de seleção brasileira. Então, hoje, eu não consigo ter os caras que estavam no passado, por que hoje eles não conseguem funcionar? Eu falo assim, na nossa questão, o São Paulo sempre foi muito rígido na questão da fisioterapia. Se você estava machucado, você era obrigatoriamente tratar 2 períodos. Isso era uma coisa, já era do São Paulo naquela época. Hoje, eu não sei como funciona. Eu não sei como os caras tratam os caras tratam. Eu não sei. Uma coisa que conta bastante a questão do. Entendeu? Porque assim, eu sempre fui um cara muito tranquilo. De 4 anos e pouco que eu joguei em São Paulo, vocês nunca ouviram falar, pô, o André estava na balada, o André estava fazendo isso, fazendo aquilo, por que não? Minha preocupação sempre foi qual? Treinar e ir para minha casa descansar, porque eu não sabia que eu precisava estar no outro dia para treinar. Será que hoje esses caras fazem isso? Será que a culpa desses caras estarem se machucando tanto é do fisioterapeuta, é do médico? Tem vários fatores que a gente consegue determinar. Não, é isso. Eu acho que é um conjunto de coisas, sabe, cara? Talvez o treino, enfim. É difícil, cara. E na minha época era assim. Hoje, sinceramente, eu não sei dizer como foi São Paulo. Eu repito, cara, a última vez que eu fui para São Paulo foi em 2011, no CT ali da Barra Funda. Faz muitos anos. Cara, faz sentido. Faz sentido. Caramba, cara, a gente pega tudo isso acontecendo, parece que vocês tomavam leite de vaca e os de hoje tomam leite de pera, né? Que o osso é uma bosta, cara. Qualquer coisinha machuca, cara. É triste, cara. Ô, André, deixa eu... O pessoal sabe qual que é a diferença? Eu vou te falar mais uma diferença. A gente brinca muito esse negócio de a gente era raiz e hoje os caras são Nutellas, né, cara? Uma expressão sacana. Mas eu fiz um jogo paulista, não vou lembrar, tá? Pode ser paulista, brasileiro, não vou lembrar. E eu tinha o músculo da posterior. E, cara, era uma lesão que era no mínimo 1 mês e meio de tratamento para voltar a treinar. E na época a gente ia jogar Libertadores e ela tem zagueiro. E eu tinha ficado acho que 4 dias fazendo tratamento. E aí o Muricy passou no refis e falou: e aí, meu? Vamos pro jogo? Eu falei: doido, é 1 mês e meio para isso aqui. Estão precisando de zagueiro, que não sei o quê, você não quer tentar? Cara, eu não vou lembrar. Não tem problema nenhum. Cara, eu saí do eu dei um trotezinho de volta do campo, bati a bola um pouquinho e fui pro jogo. Cara, deu 15 minutos, eu sabia, porque a lesão não estava curada. Deu 15 minutos de jogo, eu abri a posterior de novo. Porque ela cicatrizado. Mas você tá entendendo? Eu fui, olha só. Ia me machucar, eu falei, não, eu vou, porque o cara saí do Goiás, estava me ligando para vir para São Paulo. O mínimo que eu podia fazer era comprar ideia do cara, falando, eu vou te ajudar, tentar te ajudar. Então, acho que os caras fazem isso hoje? Não nada. Jamais. É mais fácil a gente colocar o Ronei Altieri lá no gol, no lugar do que aí dá sorte. Dá resultado. Outra coisa, o Rogério, cara. O Rogério é um cara que já tinha uma história gigantesca. Ele tinha machucado a panturrilha, não podia treinar, não podia. Cara, eu vi, cara, não foi o que falou. Eu vi o cara de joelho, treinando. Cara, eu falava, Rogério, mas, cara, você não precisa. Ele falou, não, eu preciso, porque eu tenho que dar exemplo para vocês. Se eu não fizer isso aqui, vocês vão me vir e falar assim, pô, o André, o Rogério é amigo, e eu não sou igual você.
eu gosto. Não, isso é uma história sensacional. O cara não estava, velho. Ele nem ia. O cara estava de joelho treinando porque não podia ficar em pé. Quem faz isso hoje? Não faz, né, André? Mas nem a pau. Né? Mas nem a pau. Você tinha desconforto naquela época, André? Hoje em dia tem um desconforto. Hoje em dia o jogador está com desconforto. Eu falo, cara, mas que diabo é desconforto, rapaz? Até isso no futebol os caras botaram desconforto. Tem a história, Rodney, do Sebastião Mirandinha que ele trabalhou, foi pro jogo com a perna quebrada, cara. Caramba, eu escuto uma coisa dessa, André. Puta, esse desconforto. O que seria esse desconforto perto de uma fratura, cara? Meu Deus do céu. E outra coisa, se não tiver desconforto, tem alguma coisa errada. Pô, eu tenho problema até hoje, velho. Ô, André, essa aqui é pra dar risada, hein? Depois que eu vi um jogador do São Paulo aí, cobrando, quando saiu do São Paulo, cobrando adicional noturno, eu não duvido de mais nada. Eu acredito. Adicional noturno, cara. Pô, aí ali foi a gota d'água, cara. Você pegou essa do... A última vez que eu fui no São Paulo, que foi em 2011, veio um diretor falar comigo, olhando cara feia pra mim. Eu falei, caramba, né, cara? Sempre fui parceiro de todo mundo, nunca tive problema com ninguém. Eu fui falar com o cara, falei, meu, mas o que tá acontecendo? Ele falou assim, não, é porque você entrou na justiça contra o clube. Eu falei, eu entrei na justiça? Rapaz, olha assim, cara, o que esse clube fez na minha vida, eu não tenho nem como pagar. Jamais iria entrar na justiça contra o São Paulo por algum motivo. Entendeu? Ainda mais na questão do que você está falando aí, né? Pedindo adicional noturno. Adicional noturno. Brincadeira, eu confundi com você, André. Ô, André, a gente vai ter jogo hoje. Você sabe que o São Paulo faz sua estreia na Copa do Brasil. Vamos entrar um pouquinho no jogo. Daqui a pouco você vai ter que deixar a live que você tinha avisado pra gente. O que você acha que vai ser o jogo de hoje? São Paulo vai amassar, vai ser amassado, ou a gente vai sair amassado? Tá mais ou menos desse jeito, viu, cara? Que, infelizmente, hoje, eu acho que não tem um torcedor que tá confiante no time. Apesar que a gente vai torcer. A torcida sempre vai ter. Pois é, mas eu como torcedor, também eu tô igual a vocês, cara. Eu também tô desconfiado pra caramba. Porque... Graças a Deus, você representa a gente, velho. Não, mas às vezes você vê um jogo bom do São Paulo, você fala, caramba, agora vai. E quando você vê 3 ruins e jogando mal, cara, então assim, não dá para falar, não, hoje o São Paulo vai arrebentar. Essa é a minha torcida, para que o São Paulo faça um grande jogo e ele, né? Nosso, como torcedor, que isso aconteça. Mas, cara, sinceramente, do jeito que a gente tem andado, eu sou um cara muito otimista, viu? Mas do jeito que tem andado, é difícil torcer pro São Paulo hoje, viu, cara? Só os guerreiros mesmo hoje pro São Paulo. Arriscam pra cá? Cara, vou jogar 2-0 pro São Paulo. Pra cá, justo. E vocês... E a gente está falando, que nem o André, né? Eu fui em algumas fases do São Paulo, e fui nessa fase maravilhosa aí do Tri do Muricy, né? Que o André fez parte. Então, assim, a gente viveu momentos maravilhosos. E tudo bem, a gente às vezes perdia no Morumbi, acontecia. Mas hoje em dia, André, ninguém entenda a palavra respeito. Os caras vêm no Morumbi para ganhar do São Paulo. Pode ser time pequeno, pode ser time que for. Os caras vêm no Morumbi e vêm para cima do São Paulo. Os caras não jogam fechado mais, não. Os caras jogam em cima, pressionam o São Paulo, aperta. 60 mil pessoas apoiando o time e os caras lotam a fralda lá, velho. Os caras enchem a fralda lá, fica com fralda cheia. Né? É um absurdo. Nós estamos falando de São Paulo e Ituano, com todo respeito ao Ituano, lógico. Um jogo em casa do São Paulo e tá todo mundo na dúvida, porque tá todo mundo na dúvida. Olha que ponto que a gente chegou, André. Eu entendo, porque o sentimento é o meu também. O meu sentimento é exatamente esse. E assim, tirando os grandes clubes do Brasil, quando eu jogava aí, com todo respeito, cara, mas a gente já sabia que ia ganhar. Não estou falando desses times grandes, porque é clássico, às vezes você perde, ganha, como você falou. Mas, cara, a gente sabia que a gente ia ganhar. A gente só não sabia que ia ganhar, mas que era que fosse uma cabeça, foi mal. Então, assim, a gente já entrava condicionado que ia ter uma vitória. Hoje,
Parece que o cara joga com medo. Vai quebrar o olho do pé. Não, é louco isso. Nossa, eu falo uma coisa, cara, o São Paulo perdeu completamente aquele temor que passava pros times rivais, cara, entendeu? O São Paulo antigamente dava caganeira em qualquer jogador. Hoje em dia, cara, pelo amor de Deus, cara. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. O Muricy, eu tô falando desses tri brasileiros que eu ganhei pelo São Paulo e eu vice da Libertadores que eu não pude jogar, né? Porque eu tava com aquele problema na justiça com o Goiás. E eu vou falar uma coisa para você. O Muricy, quando a gente deu aquela arrancada, lembra que a gente perdeu no retorno pro Grêmio lá em Porto Alegre? Acho que foi 1-0. Isso. E depois... O imortal. Levando o Muricy falando. A gente teve diferença ali, né, de vitórias. Cara, o Muricy sempre foi muito fundamental, sabe? Nessa questão, assim, de blindar os jogadores, de colocar a pessoa certa para falar. Cara, a gente era cobrado a todo momento, a todo instante. Entendeu? Mas por que cobrar? Porque ele sabia que ele estava trabalhando com o homem, velho. A gente era homem. Era pai de família. A gente se entregava mesmo. A gente se doava 100%. Tanto é que você via um Washington que tinha sido artilheiro do campeonato, indo no São Paulo. Não é que chegou ali que foi artilheiro, que é titular no São Paulo, não. Tanto é que o Boys oscilaram bastante ali a atividade, né? Uma vez jogava um, outra vez jogava o outro. Então, não tinha essa. E para o Muricy sempre foi uma coisa muito bacana. Ele deixou bem claro. Vai jogar comigo quem for melhor. Aquele que tiver melhor vai jogar. Não importa se é o Hernandes, se é o Aloysio, se é o Danilo, se é o Júnior. Eu acho que o único que ele não ia tirar era o Rogério. Mas o restante, meu filho... Rogério... Sabe uma coisa, uma pergunta que, tipo, eu vou fazer aqui pro André Di e para vocês também, cara? Todos os jogadores, o André, graças a Deus, o Massa, que a gente traz muitos jogadores, todos com histórias gigantescas no São Paulo. E todos sempre falam as mesmas coisas de Muricy e Rogério Ceni, cara. Agora, eu só gostaria de perguntar, o que acontece com esses dois hoje no São Paulo? Hoje em dia. Caramba, a gente não tem esse retorno, cara. Tá certo que a gente entende o Muricy Ramalho, ele tem o problema de saúde dele, só que ele é influente demais. O Rogério Ceni é outro, cara. Ele é ídolo, ele foi líder, ele foi multicampeão, e hoje a gente não consegue extrair o melhor desses dois, cara. A gente é duas lendas do São Paulo, e a gente tem que aguentar desaforo de jogador, de empresário, jogos pífios, cara, que a gente perde, entendeu? Não pro time, cara, mas sim pro São Paulo mesmo, por incompetência, por falta de vontade, por falta de competitividade, que é uma coisa que o São Paulo não tem mais. Hoje, o Água Santa, com todo respeito com a campanha que eles fizeram no Campeonato Paulista, que foi monstro, parabéns para eles mesmo, eles tiraram nós, cara, com o tamanho da camisa, o peso da torcida, da história. Será que não, será, com todo respeito, será que não queima a cara dos dois pela história que eles têm no clube, cara? Eu acho que eu ainda mais do Muricy, né, como treinador, né, cara, porque assim, cara, para mim, longe, assim, isso analisar o contexto do como é hoje o dia do CT lá de São Paulo, né? É óbvio que eu repito ainda, cara, se desse ainda jogador com um pouco mais de qualidade com o Rogério, provavelmente eu estaria hoje aqui ressabiado ou com medo do São Paulo tão reverso do ano. Eu acho que o que aí o melhor do Rogério é muito difícil assim na minha opinião. E eu não sei até onde essa abertura falar. Eu não sei se ele tem essa liberdade toda de ter essa ideia com o Rogério. Sinceramente, eu não sei. O seu áudio está cortando um pouquinho, viu, André? Veio picotado para mim, pra gente aqui. Ele cortou a internet aqui, viu? Não tá pagando, sacana. O André, o Alisson e o Ronês, a última pergunta que antes do André ir embora. Da sua época de 2006, não foi nem 2006, foi um ano anterior. A vergonha que o São Paulo passava foi essa daqui, da minha visão. São Paulo era no Campeonato Paulista invicto,
para ser campeão invicto no Campeonato Paulista, perdeu para a Portuguesa. Naquela época, em 2005, foi considerado uma puta de uma vergonha ter perdido para a Portuguesa e não ser campeão paulista. E na sequência ganhou, empatou com o Santos, né, Rony? Empatou com o Santos, foi campeão, né? Essa foi a vergonha. O vergonha que o São Paulo passou em 2005, 6, 7, 8. Agora, cara, aí entra o que o Alisson falou agora. Agora a vergonha agora é perder para a Água Santa, ser eliminado para esses times pequenos na Copa Sul-Americana. Essa é a vergonha, cara. Uma vergonha de antes era bem diferente, né? Virou rotina agora, o Jojo. Infelizmente é rotina. Hoje um Tadjeres, um binacional, todo mundo chega e bate na cara do São Paulo. Caramba, cadê um Lugano, um André Dias? Não tem mais, cara. Eu lembro de 2005. Eu lembro de 2005, quando o São Paulo perdeu esse jogo aí em 2005 para a Portuguesa. A repercussão que isso daí deu na semana, cara, foi tipo assim, eu era pivete, mas o cara foi, como que pode, cara? O São Paulo tá praticamente levando o campeonato aí, os caras tá bravo que perdeu um jogo. Um jogo. É porque é porque tá cortando? Não. Não, tá falando. Porque o nível do time era muito grande, então a cobrança era muito grande também em cima do clube, né? Em cima dos jogadores, devido ao campeonato, né? Enfim, que estavam ganhando, estavam jogando, isso tudo fazia a cobrança. Eu não estava, né? Na época de 2005, poderia ter chegado um ano antes, seria um sonho para mim. Mas enfim. Nossa, seria bom. Pois é, mas com todo respeito, cara, assim, eu fui ex-atleta, eu não posso vir aqui ficar falando mal dos caras, porque seria até falta de... Claro. Eu passei por esse processo, mas, cara, não tem comparação. A gente não pode comparar essa nossa época com essa época de hoje. Mas de jeito nenhum. Não dá. Ô, André, hoje em dia, cara, você é eliminado com o Água Santa, você ganha 3 dias de folga no resort de Morumbi. Essa é a realidade. Não tem aquela cobrança, entendeu? Não tem a cartilha. Caramba, tem que tomar providência. São Paulo é gigante, cara. São Paulo é gigante, não pode passar por isso, cara. A gente tá aqui falando da gigantibilidade do clube, aonde você fez parte dessa história. Você chegou ali pequeno, você saiu gigante. Desculpa do termo pequeno. Você ganhou 3 campeonatos do brasileiro. Você foi para a Lazio, você foi para a seleção brasileira. Tantos jogadores que passam pelo São Paulo e não tem essa visão que você tem, cara. Pô, eu tô aqui no São Paulo, é vitrine para mim. Vou jogar, quero seleção, quero Barcelona, quero Madrid. Agora é diferente. Agora você sai da base do São Paulo, faz uma partida, vou colocar mais na base de Cotia, que é para dar uma alfinetada, os caras já saem com a camisa do Ajax. Eu tô indo pro Ajax, tchau, São Paulo. Entendeu? Essa é a realidade nossa hoje. Não temos dirigente de saco roxo. Isso que falta no São Paulo. Às vezes a culpa não é do Muricy, a culpa não é tanto do Rogério, é culpa de quem hoje administra o São Paulo. Essa é a verdade. É estrutural falando. E eu vou te falar uma coisa, viu? A gente vai ter um ídolo no São Paulo tão cedo, tá? Com essa dinâmica. Verdade. Fala isso não. Não, mas é verdade. Porque assim, do jeito que os caras estão levando o futebol hoje, o menino sobe e eles pegam os meninos na base. Como é que você vai criar um ídolo dentro do clube? O que vai acontecer? Igual a gente vai pegar um jogador, vai vender, que seja para o Real Madrid, ou seja para o Barcelona, para o Milan, para a Inter. Aí depois esse cara volta e a gente vai tratar ele como ídolo. Mas ídolo do que? Se o cara não fez nada. Eu falo, não, isso é uma coisa que me deixa chateado. Gente, entenda, eu não estou aqui me vitimizando de forma alguma. Claro. Consigo entender, assim, bem ou mal, eu ganhei 3 títulos pelo São Paulo. Jogando mal, sendo titular ou reserva, não importa. Ganhei 3 títulos pelo São Paulo. É o que conta na minha carreira lá. Você vai olhar lá no Wikipedia, vai estar lá. 3 títulos, enfim. E aí você vê cara que não ganhou nada pelo São Paulo, mas foi vendido por uma cifra bilionária e o cara é mais ídolo do que eu. Como... É isso mesmo. Anthony é um desses. A gente vê várias páginas. Eu sou contra, cara. Várias páginas endeusando o gol do Anthony lá no Ajax, lá no Manchester, mas não fez nada no São Paulo. Fez nada, não entregou nada. Entregou cifras. São Paulo não precisa de dinheiro, precisa. Mas a gente precisa de identificação, cara. A gente precisa de novos ídolos. Pô, o meu ídolo tá ficando de cabeça, tá ficando cabeça mais branca que a minha. Daqui a pouco eu não vou ter ele mais. A gente não tem ídolo, cara. A gente não tem, cara.
pelo amor de Deus, ô André Dias, eu só tenho que bater palma para você, cara, que você fez parte e você enxerga da maneira que o Ronei, que a torcida do São Paulo enxerga. Porque a gente às vezes passa por chato. O diretor Belmonte, ele chega na imprensa e fala que a gente está atrapalhando a vida deles. Os influencers tá atrapalhando. Caramba, cara, eles dão material pra gente, material muito ruim, por sinal. Se a gente faz as coisas aqui para falar do São Paulo, é porque eles não estão fazendo, não estão representando lá dentro. Obrigado, André Dias. Representou e representa até hoje. Com certeza. Ô, André, antigamente, pô, a galera do nosso tempo lá e comprar uma camisa do São Paulo oficial, você mandava estampar Rogério Ceni, o próprio André Dias, era só o Mineiro, pô, essa camisa que tá cara, Mineiro, Josué. Hoje, cara, você tem Nestor. Ô, Jô, você tem os caras horríveis, cara. Pode falar. O meu moleque de 12 anos mais novo, ele pediu ô pai, compra uma camisa do São Paulo pra mim, tá? Eu vou comprar. Põe o nome lá do jogador. Quando ele falou isso, eu parei. Na hora eu gelei, velho. Põe o nome de um jogador, porque na outra camisa que eu dei, eu pus o nome dele, Leonardo, né? Coloquei o nome dele. Ele falou, mas eu quero o nome de um jogador. Eu falei, cara, esse moleque... Não, eu só tenho um jogador na cabeça, e o André vai entender o que eu tô falando. Não é porque é gigante, porque ganhou título. É porque é um cara que luta muito, que é o Caleri, que luta muito dentro de campo. É o único jogador que eu confio, vai. Se você falar, Ronei, fala um jogador que você confia no São Paulo de hoje. Eu confio no Caleri. O resto eu não confio em nenhum, nem 10%. Aí a minha sorte que ele falou, pai, pede para colocar Caleri. Eu falei, ufa, só faltava. Se ele pede Rodrigo Nestor, eu pulo aqui do terceiro andar, velho. Porque, pelo amor de Deus. Ô, Rodrigo, fala pro André Dias que você tem o nome Nestor tatuado no seu braço, filho. Vai ver se eu tô na esquina, rapaz. Você tá maluco. Essa parte de camiseta aí, cara, essa daqui é para dar risada também. Uma vez eu estava em 2012 lá no Morumbi, né? Tive a oportunidade de lá conhecer alguns jogadores do São Paulo da época lá, né? Daquela safra do Sul-Americano 2012, né? Aí um dos conselheiros lá do Vitalício do São Paulo colocou 2 moleques dele pra ir tirar foto lá com o jogador, né? E pegar autógrafo. Aí todo mundo lá na fila pegando autógrafo, Luiz Fabiano, na época tinha Luiz Fabiano, aí tinha Rogério Ceni, tinha uns caras ainda legal ainda na época, né? Aí o cara lá todo lá fora, e aí, filho? Pegou o autógrafo de quem? Mano, pai, você não sabe, eu fiquei lá meia hora esperando, mas eu peguei os 2 melhores autógrafos que tinha. Rogério Ceni e Luiz Fabiano, não. Edson Silva e Paulo Miranda, cara. Oh, que beleza. Sinal dos tempos. Maldade. Hoje tá pior. Edson Silva e Paulo Miranda foi campeão da Sul-Americana, não esqueço. Hoje tá pior. Ô, André, deixa eu libertar você desses 3 malucos aqui. Você falou que ia até as 9 horas. Se você quiser continuar, tá uma delícia, mas se você tiver realmente compromisso seu, eu vou ter que deixar você, entendeu? Obrigado por essa live gigantesca que você fez com a gente. Representa muito para mim que, tipo, quando eu comecei o Massa Soberana, eu não pensava que eu ia criticar tanto. Eu pensei que eu ia comemorar título, fazer live com jogador, fazer churrasco, mas infelizmente hoje esse meu meio de comunicação eu uso para cornetar. E você hoje aqui se engrandeceu de uma maneira gigantesca na história do Massa Soberano. Agradeceu o John, agradeceu o Ronei Altieri, a enciclopédia do futebol brasileiro e do São Paulo. Muito obrigado mesmo, meu rei. Obrigado. Não dá para comentar o André Dias, isso aí é impossível. Prazer. É que nós tínhamos combinado de fazer a live, inclusive eu estou na casa do meu colega. E aí eu falei para ele, vai me dar licença que eu preciso fazer uma live para atender o pessoal que já tinha ido. Mas por mim, eu poderia estar aqui, tinha muito mais história, mas eu agradeço mesmo. Cara, eu falo assim, e assim demagogia, se os caras tivessem 10% de carinho e torcedores de São Paulo quando me encontram na rua, quando eu vou para São Paulo, você vê os caras parando, tendo lembranças boas, porque a gente fez algo de bom no passado. E eu falo, esses caras que hoje estão no poder, né, do São Paulo,
tivesse o mesmo carinho, talvez a gente poderia ajudar muito mais. Mas, infelizmente, a gente sabe que é um fechado e ele escolhe quem é e sai. Então, é assim que funciona, infelizmente. Eu agradeço. Você ajudou demais com os 3 títulos seus, homem. Você representou demais. Não se paga, cara. A realidade é essa. Não se paga. Você tá na história do São Paulo, negão. Ninguém vai tirar isso de você. Não vai ser o Nestor ou o Igor Gomes que vai tirar isso seu. Ó, no ano passado, só para finalizar aqui, no ano passado, o diretor do Flamengo lá, o Marcos Braz, falou sobre o tri-hexa do São Paulo, o tricampeonato seguido lá, que era uma obsessão do Flamengo. Entendeu? Os caras não bateram o tricampeão brasileiro seguido. Por quê? É uma ambição, acho que de qualquer equipe que disputa o Campeonato Brasileiro sabe que a forma de disputa desse campeonato ainda é difícil ainda. Ser campeão, vai. Ser bi ainda... Agora, ser tricampeão, cara, é para poucos. Não, é para o único, né? Para poucos não, que é para o único, né? Só não fomos tetra porque o São Paulo tirou o pé do acelerador em 2009, que aquele título era nosso. Você sabe que eu ia falar isso agora. Não digo nem que ele tirou o pé, mas você sabe, na minha opinião, onde perdeu o título? Contra o Botafogo lá no Rio. Mas... Com o Jobson lá, jogou dopado lá, eu lembro. Quebra fé. O menino não tava normal, velho. Entendeu? Pô, corre pra caramba. Pô, a gente, zagueiro, corria pra caramba, não conseguia pegar o cara. E a gente, mesmo assim, deu pro Goiás, cara. A gente tomou 4 gols do Goiás lá em Goiânia, cara. Que aí acabou de ver o nosso sonho. Mas assim, ó, pouco pra gente tetra, viu, brasileiro? Muito pouco mesmo. Acho que foi um descuidozinho nosso ali no finalzinho, que a gente pode até ter tirou o pé, a gente sente, né? Porque assim, você concorda que eu falo assim, é difícil você manter 25, 28 jogadores, sendo que ganhou 3 vezes o Campeonato Brasileiro, focado, não, tem que ganhar, tem que ganhar. Chega uma hora que você fala, porra, ganhei 3, se quebra. Não, pode ser que aconteça. Mas, né? Mas faz parte. A gente ganhou 3 até hoje, mais um bom tempo. André, você sabe que a gente tem um orgulho gigante dos ex-jogadores, né, que deixaram, que registraram a sua história. Você sabe disso, sabe da paixão do torcedor pela história que vocês construíram, né? E a gente sempre, eu falei isso para o Zé Teodoro, como já falei isso para Oscar, para o Zé Sérgio, para tanta gente, né, que a gente teve a oportunidade, o Massa também, o João também, né? E a gente sente orgulho, cara, sente orgulho de ter um cara como você vestido a nossa camisa. Você pode ter certeza disso, viu, irmão? Muito obrigado. Imagina. Cara, eu que agradeço pelos caras terem errado o dedo lá e ter me chamado, velho. André, eu que sou carne de pescoço mesmo, viu? Cara bom. Tá louco, que é isso? André, eu só acho que o Josué uma hora vai mandar para aquele lugar. Que é todo santo dia eu perturbo o homem, cara. Gente, ele vai fazer live com a gente também, se Deus quiser. Não entendi. Legal, gente. Legal, André. Valeu a resenha valeu hoje, hein? Hoje a resenha foi boa. Quer que eu fale a verdade? Eu não tô querendo nem assistir o jogo para não estragar o clima, cara. Eu até esqueci, tem jogo hoje, pô. Já tinha esquecido já do jogo. Ô, André, obrigado. Fica com Deus. Ó, máximo respeito a você e a sua história. John, obrigado. Ronei, obrigado. Caramba, obrigado, irmão. Seria o dia hoje. Dois pontos, hein? Salva a live e vamos São Paulo. Amém. É isso aí, gente. É com Deus, até mais.